Então, bom dia novamente a todos. Desde já agradeço ao professor Paulo por ter aceito participar do nosso grupo de estudo e fazendo 2 encontros, né? A gente sabe das dificuldades de todos, ter que dispor de 2 manhãs de sábados para estar aqui é mais uma atividade que despende um certo grau de energia. Então, em nome do nosso grupo, professor Paulo, desde já eu quero agradecer você ter aceito o convite de conduzir essa discussão conosco. O último encontro foi muito bom, foi muito didático, muito esclarecedor, trouxe contribuições significativas para o nosso grupo e para que a gente possa continuar os nossos estudos. Então, hoje o professor Paulo continuará, né, a discussão intitulada Introdução à Crítica da Economia Política de Marx, e espero que todos possam aproveitar o máximo possível dessa discussão. Seguiremos a mesma metodologia, o professor Paulo fará a exposição que ele entender necessária, temos até às 11 horas da manhã, e aí, ao final, o professor Paulo deixa um espaço para que vocês possam dirigir questões. Como o professor Paulo colocou no último encontro, aqueles que tiverem alguma dificuldade já podem até se manifestar, se for o caso, pedindo algum esclarecimento maior. Então, professor Paulo, eu passo a palavra para ti e um bom encontro a todos. Bom dia, obrigado pelo convite, obrigado pela participação de todos. Hoje vou dar a continuidade a essa introdução. Como eu disse na última sessão, o tema é muito amplo, né? E tratar, mesmo da introdução rápida, em 2 aulas, é um tempo muito curto, e eu tenho que resumir muita coisa. Por isso, certas palavras, certas categorias e conceitos que eu vou utilizar e eu não explicitar, não explicar, alguém ficar em dúvida, então pode fazer uma mensagem aí para eu poder explicar. Tá? Bom, na sessão passada, então, nós tratamos do dinheiro. Tá? Espero que tenha ficado bastante claro. E, em um certo sentido, corresponde, o que eu falei corresponde de forma muito rápida, resumida, os 3 primeiros capítulos do Capital, mas com ênfase maior no capítulo 3. Normalmente isso leva muitas aulas para detalhar, mas são as condições. Né? Hoje eu quero tratar do capítulo 4 em diante, a conversão do dinheiro em capital, tratar rapidamente das leis gerais de funcionamento do capital, do movimento e da acumulação de capital. Além disso, das contradições próprias ao capital, que leva a crises, ao estágio atual que eu considero que a gente se encontra, que é um estágio de estagnação já do capitalismo, decorrente de uma superprodução de capital, e também uma fase já bastante conhecida, que é a questão da financiarização. Na medida do possível, eu vou procurar expor as coisas com, talvez, exemplos ou referências à realidade contemporânea para ajudar a compreensão e também para que não seja um curso puramente teórico e abstrato que não sirva para muita coisa. Então, o principal objetivo que eu tenho aqui nessa aula é ajudar todos que não são economistas. Não sei se tem algum economista participando, mas eu suponho que não tenha, ou que se tiver, são poucos. A entender essa questão da economia, que parece ser muito complicada, né?
E mais uma coisa eu queria dizer, que na sessão passada também a gente falou do fetichismo da mercadoria, né, e da alienação, mais ou menos rápido, né? Mas é importante a gente ter claro que o mundo, a gente vê o mundo capitalista funciona de cabeça para baixo. Tá? Então, essa realidade que a gente observa, as discussões, os debates, estão todos invertidos. Então, o que vocês veem nos jornais, os debates entre economistas, as, as manifestações, opiniões, palpites de economistas, de políticos, de jornalistas, está tudo invertido e escamoteando as questões realmente reais e importantes, tá? Do nosso ponto de vista de trabalhadores, tá? Explorados pelo capital. Bom, então, eu vou começar primeiro com a conversão do dinheiro em capital. Na aula passada nós tratamos do dinheiro, então, nessa sessão passada, nós tratamos aí da circulação simples, que é representada pelo ciclo mercadoria, dinheiro, mercadoria, ou seja, um produtor individual produz uma mercadoria, leva ao mercado, troca essa mercadoria por dinheiro e utiliza o dinheiro para comprar uma outra mercadoria. Bom, a partir dessa circulação simples, a gente viu toda uma série de implicações a respeito do dinheiro. Agora, na sequência, a circulação simples vai ser substituída por Marx pela circulação do capital. Então, o ciclo já não é representado por M, D, M, ou seja, mercadoria, dinheiro, mercadoria, mas por dinheiro, mercadoria, dinheiro. Então, D, M, D. Só que o D é representado por um D', onde a linha aí significa uma quantidade maior. Porque, veja, na circulação simples, alguém leva uma mercadoria, troca por dinheiro e sai do mercado com a mercadoria diferente. Agora, na circulação do capital, você tem o dinheiro, você compra a mercadoria e vende a mercadoria. Se você sair com a mesma quantidade de dinheiro que entrou, não tem sentido. Além disso, você realizar a troca para trocar objetos idênticos não tem sentido. É como se levasse feijão para trocar por feijão, né? Então, o sentido é que o final do ciclo seja aumentado. Essa é a primeira coisa importante. Agora, o Marx também, ele mostra que na circulação, ou seja, na troca das mercadorias, não surge excedente, tá? Ou seja, a quantidade de riqueza durante a troca permanece a mesma. Então, a quantidade de riqueza em termos de valor também não se altera. Eu não vou detalhar muito isso aqui, mas é importante ter isso claro, né? Que na circulação não se produz riqueza nova. O que o Marx diz, olha, se um vendedor consegue vender mais caro e retirar mais riqueza do que ele produziu, bom, quando ele for comprar, ele vai ter que pagar mais caro também. Então, se tem vendedores vendendo mais caro, quando os vendedores viram compradores, eles pagam mais caro. Então, ninguém ganha, ninguém perde, né? A quantidade de riqueza não se altera. Por isso, na circulação do capital, o ciclo DN, D', vai apresentar uma novidade, tá? Ou seja, de onde sai o excedente, que o Marx vai chamar também de lucro.
ou seja, o acréscimo da quantidade de dinheiro do ciclo DMD'. Então, ele supõe alguém tem uma quantidade de dinheiro, compra mercadoria para vender por um valor maior. Só que essa mercadoria que ele compra tem uma característica especial, né, que é a força de trabalho. Tá? Aliás, a mercadoria que ele compra é dividida em dois grupos. Uma parte que o Marx chama de meios de produção, e outra parte da força de trabalho. Ou seja, aquele produtor independente, autônomo que existia, vai ser substituído por trabalhador assalariado. Parte dos produtores pode se tornar capitalistas. Aqui tem dinheiro. Nesse momento, não importa de onde surgiu o dinheiro, vamos supor que alguém tem dinheiro, compra, então, meios de produção, força de trabalho. Coloca os meios de produção e a força de trabalho em um processo produtivo, transforma parte dos meios de produção numa mercadoria nova. E essa mercadoria nova que é vendida por um valor maior do que o inicial. E nesse momento também, o Marx supõe o seguinte, que todos os meios de produção vão ser totalmente consumidos, ou consumidos, no caso, produtivamente. Então, nós temos aí o surgimento de uma nova relação social, que é a relação entre capital e trabalho, capitalistas e trabalhadores, tá? Onde se desenvolve ou se explicitam e se formam duas novas classes sociais, a classe dos capitalistas, ou a burguesia, e a classe dos trabalhadores, ou o proletariado. Bom, agora, os meios de produção, depois o Marx vai trabalhar no sentido que ele pode ser dividido em capital fixo e capital circulante. Não vou entrar ainda nesses conceitos, vamos dividir assim, em matérias-primas, materiais secundários, outros materiais, máquinas, equipamentos e ferramentas. Nesse momento também eu disse que tudo vai ser, é, todos, todos esses meios de produção vão ser consumidos nesse ciclo. Agora, essa mercadoria, força de trabalho, ou seja, o trabalhador se converte numa mercadoria, mais, mais especificamente, a capacidade de trabalho desse trabalhador se converte numa mercadoria. E essa mercadoria, como todas as outras que nós já vimos, tem valor e valor de uso. O valor que aparece como valor de troca e depois como preço, Marx chama de salário. E supõe também, para facilitar nesse momento, que o salário é igual ao valor da força de trabalho. Quando o trabalhador vende sua força de trabalho para o capitalista, ou seja, quando nós fazemos um contrato de trabalho no emprego, a gente recebe como salário o valor que a gente está entregando. Então, vocês se lembram no ciclo MDM, ninguém entrega valor. Você entrega mercadoria, mas fica com valor. O valor muda de forma. É a mesma coisa. Nesse momento, para facilitar, depois o Marx vai mudar, mas nesse momento nós estamos tratando de que o salário é igual à força, ao valor da força de trabalho. Ou então, na compra e venda da força de trabalho, o trabalhador não é explorado, porque ele entrega um valor e recebe o mesmo valor. Só que o capitalista compra a mercadoria força de trabalho, não é por causa do valor que ela tem, mas pelo valor de uso da força de trabalho. Tá? Esse valor de uso da força de trabalho é a capacidade que o trabalhador tem para produzir
é o esforço físico, mental que o trabalhador exerce em uma tarefa que o capitalista atribui a ele. E durante um certo número de horas por dia, uma jornada de trabalho. Então, hoje nós temos aqui no Brasil uma jornada de trabalho de 44 horas semanais, né? 8 horas de segunda a sexta e sábado de manhã. Essa jornada de, de, legal, né? Fixada em lei hoje. Não quer dizer que os trabalhadores compram essa jornada. Tem uns que cumprem um pouco, cumprem menos, dependendo de categorias, tipo de trabalho, e tem outros que cumprem mais. Bom, e tem mais ainda, né? Na época do Marx, a jornada de trabalho chegava a 16 horas por dia. Isso através das lutas, né, das reivindicações dos trabalhadores, se conseguiu reduzir a jornada até a essa jornada que nós temos hoje. Fazendo um parêntese, atualmente, com as novas tecnologias, parte dos trabalhadores assalariados não são mais assalariados. Viraram aí microempreendedores individuais que vendem não a sua capacidade de trabalho, mas fazem um contrato de prestação de serviço para o capital e trabalham além da jornada legal de trabalho. Um exemplo, dentro disso aí, um exemplo bastante claro, né? Os trabalhadores de aplicativos, Uber, o iFood e outros, os trabalhadores não têm mais um salário, não têm mais jornada de trabalho. E vão receber de acordo com o trabalho que eles executarem, só que aí vai estar implícito também de que está entregando o excedente. Então, a forma do trabalho hoje mudou. Então, a gente pode encontrar vários exemplos, mas é importante ter claro o seguinte, que há, há 2, 3 séculos atrás vão se formando essa classe trabalhadora em que a capacidade do trabalho de cada trabalhador se converte em mercadoria até se generalizar. E aí aquele produtor autônomo, independente da circulação simples, desaparece. E todos passam a depender de ter um emprego e um salário para sobreviver. Ou seja, com o pleno desenvolvimento das relações capitalistas, quer dizer, que a mercadoria força de trabalho se generaliza e ninguém mais tem possibilidade de sobreviver na sociedade sem um emprego. Isso é uma regra geral, tem, claro, as exceções, mas do ponto de vista dos trabalhadores, a situação é essa. Bom, então, a partir daí, o Marx vai começar a examinar também qual é o excedente que se produz. Então, a mercadoria que o trabalhador produz, né, nesse ciclo do capital, tem um valor. Esse valor é composto pelo valor dos meios de produção, mais o valor da força de trabalho, que são os salários, mais o excedente que foi produzido durante o processo de trabalho. E veja, esse processo de trabalho é fora da circulação das mercadorias, é um outro momento na produção. Então, veja, então agora temos duas esferas, a esfera da circulação e a esfera da produção. Bom,
Mas aí, a esfera da circulação e da produção também tem suas interligações, suas relações, e também nesse processo a gente vai ter uma outra esfera, que é a esfera da apropriação, ou seja, de quem vai ficar com cada parte da riqueza produzida. Mas nesse momento a gente não vai entrar nessa parte da apropriação, vamos deixar um pouco mais à frente. Né? Bom, mas nesse ciclo do capital você tem um objetivo. O objetivo fundamental do capitalista é a produção de excedente, de mais-valia, que o Marx chama, ou de lucro. Então, nenhum capitalista ou nenhum indivíduo que tenha dinheiro que possa converter em capital vai fazer isso se não receber mais dinheiro, se não obtiver um excedente, se não obtiver um lucro. É claro que você tem uma série de atividades hoje que o pessoal diz, estou trabalhando de graça, né? Graça não, tá? Tem alguma forma aí que está recebendo alguma remuneração. Então, o primeiro objetivo é esse. E o segundo é acumular, ou seja, ir aumentando a quantidade de capital em cada ciclo. E isso não é só um objetivo, mas é o resultado das pressões, das contradições entre unidades de capital. Ou seja, um capitalista cujo capital não cresça, ele vai ser, é, ele vai perder espaço na competição com outros capitalistas até deixar de ser capitalista. Vamos pegar um exemplo assim, teve uma discussão grande recente sobre distribuição de lucro da Petrobras. A briga aí é o seguinte: a Petrobras teve um lucro de eu não sei quantos bilhões de reais, né? E uma parte que criaram aí que a Petrobras tem que distribuir obrigatoriamente, e sobrou uma outra parte. E essa outra parte que sobrou, que você tinha assim, tinha uma gente querendo distribuir tudo, e tinha outras pessoas, aí não sei, no caso, parece que o governo queria que parte desse lucro, além do mínimo obrigatório, que estava regulado aí por alguma norma, fosse acumulado para aumentar o capital da Petrobras e de suas atividades. Essa foi a disputa. Agora, uma coisa que no debate todo não se explicou é o seguinte, que a Petrobras é uma empresa. A empresa que tem uma forma de sociedade anônima, onde o acionista majoritário, ou seja, aquele que tem mais de 50% das ações ordinárias, comanda. Isso acontece, por exemplo, com Bill Gates, com Elon Musk, nas suas empresas. Eles mandam. Não importa quanto de capital outras pessoas tenham. No caso da Petrobras, o governo, o poder executivo que deve gestionar a empresa não pode. Então, tem a imprensa, os políticos e um monte de gente dando palpite sobre o que é que a Petrobras deve fazer com o lucro. E tem mais um detalhe interessante para vocês entenderem, né? No Brasil, as sociedades, as empresas, distribuem lucros. O lucro é uma forma de rendimento do proprietário do capital, assim como o salário é rendimento do trabalhador assalariado. Todos que têm renda acima de um certo nível pagam imposto de renda, pessoa física. Mas os acionistas não pagam imposto de renda sobre o lucro distribuído, ou seja, também é chamado de dividendo. Isso é isento de imposto de renda no Brasil. É uma coisa que teve um debate recente, o governo queria
introduzir uma tributação sobre, ou imposto de renda sobre esse lucro distribuído, mas, de repente, a discussão desapareceu, né? Não sei se vocês acompanharam, isso aí foi colocado, foi discutido na imprensa, ninguém explicou direitinho como é que funciona. Então, a rigor, uma empresa assim, tem uma Assembleia Geral que toma as decisões. Na Assembleia Geral, cada voto, tá, representa uma ação ordinária. E eu já vou adiantar, talvez para o final vocês tenham mais perguntas, mas uma sociedade anônima tem basicamente dois tipos de ações, ordinárias e preferenciais. A ordinária dá direito ao voto, a preferencial, direito à preferência na hora de receber o dividendo. Então, quem tiver 50% das ações ordinárias tem o comando da empresa. Se eu pegar todo o capital, dividir metade em ações ordinárias, metade em preferenciais, quem tiver 25% do capital, comanda o capital todo. Isso é importante para a gente entender essas brigas todas. Bom, aí a pouco, olha, Oliveira, talvez não, né? Porque aí eu vou fazer outro parênteses e adiantar, né? Cada vez mais você tem menos gente recebendo salário, está aumentando cada vez mais a quantidade de pessoas que não conseguem trabalho, não tem renda, tem que receber auxílios, e sobre auxílios com Bolsa Família, o BPC não tem imposto de renda. E, na condição atual que a gente tem do capitalismo, não só no Brasil, no mundo inteiro, os governos têm que fazer isso para ajudar as famílias mais pobres que estão fora do mercado. Então, quem tem renda pode ter que pagar mais imposto. Agora, já se formou no mundo todo, no Brasil em particular, uma camada da população, aí varia de um país para outro, mas podemos dizer entre 10, 15, até 20, às vezes 30%, que não tem emprego, não tem renda. Então, todos pagar imposto de renda é um pouco complicado da gente afirmar. Mas vamos voltar aqui, né? Então, primeiro, o objetivo desse processo de conversão do dinheiro em capital, do ciclo do capital, é produzir mais-valia e acumular mais-valia. Até esse ponto, a gente está supondo que alguém tem o dinheiro inicial, comprou força de trabalho, meio de produção, colocou os trabalhadores para transformar os meios de produção, produziu mercadoria, vendeu e saiu do ciclo com mais dinheiro. Agora, o que acontece aí, né? É que o capitalista também, para sobreviver, ele precisa consumir. Então, a mais-valia que foi produzida, ou seja, o excedente, vai ser uma parte para o consumo do capitalista, outra parte ele pode acumular. Então, veja, na briga da Petrobras, você tem um lucro que você pode distribuir, quem receber pode consumir esse lucro que foi distribuído. E a outra parte fica para ser acumulada. O Marx, então, faz esse exemplo. Vamos supor que, vamos dizer, a mais-valia produzida corresponda a uma certa porcentagem do capital. Um décimo do capital. E metade disso o capitalista consome. Então, fica 1/20 do capital para acumular. Então, a cada... E que, entendeu? O capitalista sempre reproduz o ciclo com a mesma quantidade de capital. Então, Marx vai fazer as contas. Eu não vou detalhar essas contas para vocês, porque
aquela ficando complicadas de ver. Eu costumava fazer isso com um quadro explicando, né? Só falando aqui pela internet é meio complicado de explicar. Mas o que o Marx vai mostrar é o seguinte: e depois de um certo número de ciclos, o capitalista consumiu todo o seu capital inicial e todo o capital que ele está reproduzindo o ciclo virou mais-valia que está sendo utilizada na reprodução do capital. Então, o que é que o Marx quer mostrar com isso? Quer demonstrar que o capital é mais-valia acumulada. Ele começou supondo que alguém tem o dinheiro e começou o ciclo. Mas depois de um certo tempo, o dinheiro que ele tinha inicialmente, ele consumiu. E o capital que ele tem já não é mais dele, é parte da riqueza produzida pelo trabalhador que foi apropriada pelo capitalista. Eu espero que isso fique claro, porque isso é importante, né? Que quando a gente fala assim, né, um processo revolucionário tem que expropriar o capital, a gente está expropriando uma riqueza que já foi produzida pelos trabalhadores. Ou seja, os capitalistas têm capital não é porque eles produziram, porque eles apropriaram dos trabalhadores. Isso é importante. Veja, uma coisa assim que nos planos econômicos das reformas não se fala assim. E a propriedade de meios de produção? Tá? Então, as constituições capitalistas colocam assim, o direito de propriedade é inalienável, né? É uma cláusula pétrea, ninguém pode mexer. Bom, então, essas passagens aí que o Marx mostra como toda a riqueza acumulada é resultado da exploração da força-trabalho, né? É muito importante. No final, ele ainda vai mostrar mais uma coisa. No processo histórico, nós vamos ter o seguinte, tá? É que a, o capital inicial, ou seja, no processo histórico de desenvolvimento da relação capital, do desenvolvimento do capital de trabalho, o que aconteceu é que os países que avançaram mais rapidamente acumularam capital através de saque, da expoliação, de roubo do resto do mundo. O Marx chama assim, chamada acumulação primitiva. Internamente aos países se costumava expropriar os trabalhadores, os camponeses, os pequenos proprietários, e, em termos mundiais, se expropriou o resto do mundo. É todo o período assim, do, do início do século XVI até o início do século XX, com todo o sistema colonial, todo o processo de escravização da força de trabalho negra da África. Então, a riqueza acumulada, a riqueza produzida é riqueza, seja expropriada internamente ou externamente. Então, só para vocês terem uma ideia, vocês todos sabem, no início do século XX, pouco antes pela Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra tinha, sob seu domínio, cerca de 25% do mundo, em termos de área e de população. Então, cerca de 25% era colônia da Inglaterra. Mas existem as colônias da França, de Portugal, da Bélgica, da Holanda e assim por diante. Da Alemanha. Bom, então,
o que é que eu quero dizer com isso também? Que é importante saber que o capital acumulado é resultado do trabalho dos trabalhadores, sejam antes da forma capitalista ou depois. Então, todos conhecem aqui na América Latina a expropriação que sofreram os incas aqui no Peru, né, principalmente, ou os astecas no México. Como essas populações também foram colocadas no trabalho de extrair mais ouro, extrair prata. Aí também não sei se vocês sabem, tem um livro do Eduardo Galeano que ele conta um pouco a história da cidade na Bolívia, né? Que é uma montanha de prata. E acho que vocês conhecem, né? Como é que chama? Pô, me esqueci agora. É, sim, o livro é As Veias Abertas da América Latina, mas a montanha da Bolívia, como é que é? Eu me esqueci agora o nome dessa montanha. É, mas é uma montanha de prata que quando descobriram e ela estava sendo explorada, se formou uma cidade, a Potosí. Era uma cidade, formou uma cidade que era maior que Londres, né, no século XIX. Bom, aí, mas pelo menos eu acho que quem acompanha futebol deve conhecer já a história, a questão de Potosí, que todos os times que vão jogar lá nunca ganham, né? Porque a cidade de Potosí acho que fica a 4.000 metros de altitude e ninguém ganha dele no futebol hoje. Mas foi assim. Bom, agora, nesse estudo também da produção da mais-valia do excedente, o Marx vai desenvolver alguns conceitos. Primeiro, ele chama de taxa de exploração. Tá? A taxa de exploração é a medida de quanto que o trabalhador é explorado. Então, vamos supor o seguinte, né? Que o trabalhador trabalhe 12 horas por dia. Durante 6 horas de trabalho, ele produz uma riqueza equivalente ao valor da força de trabalho, ao seu salário. As outras 6 horas vai se tornar um excedente ou a mais-valia. Então, tem uma jornada de trabalho de 12 horas, que eu posso dividir ela em uma parte que vai ser a produção de riqueza para pagar o valor da força de trabalho, e a outra parte vai ser o excedente. Um exemplo aqui eu estou supondo, a jornada de trabalho de 12 horas, 6 horas vai ser utilizado para pagamento do salário, 6 horas vai ser o lucro do capitalista. Bom, então, se eu pegar as 6 horas excedentes, ou a mais-valia, e dividir pelo salário que é pago, eu tenho aí uma taxa de exploração, que no caso dá 100%. Bom, enquanto você não tinha legislação, né, normas que fixavam o jornal de trabalho, o capitalista colocava o trabalhador para trabalhar 12, 14, 16 horas. Então, aumentando a jornada de trabalho, ele aumentava a taxa de exploração e também a rentabilidade do capital. Por isso também que, durante o período colonial, aqui nas Américas principalmente, mas também nos Estados Unidos, se usou muito força de trabalho escrava. O escravo, ele era comprado, mas ele tinha que produzir e não tinha jornada de trabalho. Só tinha que ser alimentado e abrigado nas
condições mínimas, péssimas, e todos também devem acompanhar as recentes batidas do Ministério do Trabalho para encontrar trabalhadores em situação semelhante ainda hoje. Bom, então, para aumentar a taxa de exploração, eu posso aumentar a jornada de trabalho. Se o valor da força de trabalho permanece constante, ou seja, o salário constante, eu consigo aumentar o lucro. Então, Marx chamou isso de mais-valia absoluta, ou seja, o aumento da mais-valia de forma absoluta, através do aumento da jornada de trabalho. Então, o exemplo que eu fiz com a jornada de 12 horas, eu tinha uma taxa de exploração de 100%. Se aumentar para 18 horas e o salário permanecer o mesmo, eu vou ter o quê? A taxa de exploração vai ser 12 por 6, vai ser de 200%. E vocês viram também, na China você tem estava com a norma aqui, acho que é 996. Trabalhar de 9 da manhã às 9 da noite, 6 dias por semana. Então, você aumenta a jornada de trabalho, com isso você consegue aumentar a taxa de exploração. Agora, a taxa de exploração vai determinar também a taxa de lucro. Mas antes de entrar nesse detalhe, o Marx diz o seguinte também: além de aumentar a jornada de trabalho, ou seja, o número de horas trabalhadas por dia, o capital pode fazer o seguinte: reduzir o valor da força de trabalho. Como é que se faz isso? Reduzindo o valor das mercadorias necessárias à reprodução da força de trabalho, ou seja, a comida dos trabalhadores. Comida, vestuário, transporte, habitação, para o trabalhador tem que ser mais barato. Isso pode ser resultado de uma política, mas pode ser o resultado de um processo, por exemplo, que os trabalhadores nas cidades médias e grandes vivem nas periferias, nas condições mais precárias. Existe um mercado com produtos para trabalhador. É claro que está misturado, mas tem esses mercados. Tem mercado de produto para classe média e alta. Então, por exemplo, os shopping centers vai atender a camada média para cima. Pobre mesmo não é. Shopping center é onde você passear, né? Então, o mercado hoje ele é segmentado. Claro que às vezes você tem a mistura de níveis, mas ele tem segmento. Bom, então você tem lojas para trabalhadores e loja para capitalistas. Aliás, tem lojas nas grandes capitais do mundo aí que a gente não tem nem ideia que ela existe, né? A gente sabe que existe, mas não tem ideia. E mesmo, vamos dizer, no Brasil, São Paulo, Rio, tem lojas que não são para o público em geral. Então, só a elite da elite que frequenta essas lojas. Mas voltando, então. A outra forma de aumentar a mais-valia é reduzindo o valor da força de trabalho, ou seja, o, o valor dos meios necessários à reprodução da força de trabalho. E aí vamos explicar melhor isso, né? Que o Marx diz o quê? O valor da força de trabalho é a soma dos valores das mercadorias necessárias para a reprodução cotidiana e social da força de trabalho, ou seja, para manter a capacidade diária de trabalho do trabalhador e também reproduzir a própria classe trabalhadora. Bom, agora nós temos também uma situação que, como
a quantidade de empregos não cresce, porque a acumulação parou de crescer também, aí está sobrando trabalhador. Então, você pode baixar os salários. E aí, o que eu disse, já coloquei também, vai formar uma camada que não tem emprego de jeito nenhum, é preciso ter auxílios. Que pode acabar também esse auxílio, isso aí é outra coisa, mas o que eu queria dizer é que o Marx vai trabalhar nisso. Então, posso aumentar a mais-valia de forma absoluta, aumentando a jornada de trabalho, ou de forma relativa, reduzindo o valor da força de trabalho. Bom, então, veja, se o objetivo da produção é produzir mais-valia, ou seja, mais excedentes, e excedentes cada vez maiores, para eu poder acumular e produzir mais-valia ainda, a primeira das formas é aumentando a taxa de exploração, seja de forma absoluta, seja de forma relativa. Na forma relativa, uma das coisas que permite também é o próprio progresso técnico da ciência, da tecnologia, e reduz o custo de produção dos bens, que a gente chama também dos bens de salário. Isso permite, então, baixar o salário. Ou não permitir que ele cresça tanto quanto cresça a economia ou cresça o capital. Agora, e a taxa de lucro? A taxa de lucro é, vamos ver, o lucro ou a mais-valia que o capitalista obtém, dividido por todo o capital que ele aplicou. Ou seja, o capital constante, meio de produção, máquinas, equipamentos, matérias-primas, outros materiais, mais a força de trabalho. Então, essa força de trabalho, Marx chama de capital variável. É o capital constante, máquinas, equipamentos, matérias-primas, outros materiais. Capital variável é o salário. Ou seja, o capital que o capitalista avançou, que ele compra meio de produção e força de trabalho, Marx chama agora de capital constante e capital variável. E nós já vimos, a mais-valia sobre o capital variável me dá a taxa de exploração. A mais-valia sobre o capital total, ou seja, sobre o capital constante, mais o capital variável, dá a taxa de lucro. Ou seja, a taxa de lucro sempre é o seguinte: vocês avançam a quantidade de capital e vão obter o lucro. Esse lucro dividido pelo capital que foi avançado me dá uma porcentagem que é taxa de lucro. Tá? Bom, nesse processo também o Marx vai dizer o seguinte: para a reprodução desse capital, tem uma relação entre o capital constante que eu vou avançar e o número de trabalhadores. Uma relação técnica, que em termos de valor, o Marx vai chamar de composição orgânica do capital. A composição orgânica do capital é a relação entre o capital constante e o capital variável. Bom, isso permite estudar o avanço das forças produtivas através do progresso técnico, da ciência, da tecnologia, das novas descobertas, das novas invenções, que vão tornar o trabalhador cada vez mais produtivo, ou seja, para produzir a mesma quantidade de riqueza, ele pode produzir com a quantidade menor de capital, em termos técnicos, mas que pode exigir um valor maior. Então, o Marx vai dizer o seguinte: com o avanço da ciência, da tecnologia, do progresso técnico, a composição orgânica do capital tende a crescer. Bom, o capitalista vai tentar aumentar a taxa de exploração de todo jeito. A mais-valia dividido pela composição orgânica do capital
mais 1, aí tem toda a formulazinha para demonstrar, mas aí não vai dar para fazer isso agora, né? Nessas condições. Então, nós vamos ter o seguinte, que a taxa de mais-valia tem seus limites e dificuldades de crescimento. Ou seja, a jornada de trabalho tem um limite. A redução do valor da força de trabalho também tem seus limites. Então, o crescimento da mais-valia encontra limites, enquanto que o progresso técnico pode crescer indefinidamente e pode ser cada vez mais acelerado. E a relação do capital constante e capital variável vai crescendo mais do que cresce a taxa de exploração. O resultado disso é que eu tenho uma pressão de queda na taxa de lucro. Eu estou fazendo uma demonstração que só com palavras assim é complicado, né? Porque não sei se está dando para vocês acompanharem. Então, tem uma fórmula, pegar uma fórmulazinha. O lucro é igual a mais-valia dividido pelo capital constante mais o capital variável. A mais-valia, que é a parte superior dessa fórmulazinha, dessa equaçãozinha, o Marx divide pelo salário ou pelo capital variável da taxa de exploração. A parte de baixo dessa fórmula tem o capital constante, ele divide também pelo salário, da composição orgânica do capital. O capital variável, ou salário, dividido pelo salário, dá 1. Então, tem uma fórmula que a taxa de lucro é igual a mais-valia sobre capital variável, ou salários, dividido pela composição orgânica do capital, que é o capital constante dividido pelo salário, mais 1. Dá para imaginar a formulazinha? Eu espero que tenham acompanhado. Né? A parte superior da equação, que é a taxa de exploração, pode crescer com o aumento da jornada de trabalho ou redução do valor da força de trabalho. Isso tem uma série de limites. E a parte de baixo da equação pode crescer indefinidamente. Eu tenho a pressão para queda na taxa de lucro. Isso vai gerar contradições, em determinados momentos. Pode ser um dos fatores para fazer com que dispare uma crise geral do capital, mas é uma das leis que o Marx trata. Você tem uma lei, uma tendência à queda na taxa de lucro. Além disso, no processo de reprodução do capital, nós estamos pensando assim, em uma unidade de capital, mas esse capital é um capital social, capital geral, que é constituído de uma infinidade de capitais individuais, capitais particulares, que eu vou detalhar um pouco mais à frente. Tá? Então, você tem empresas que produzem calçados, que produzem alimentos, produzem vestuário, produzem matérias-primas de todo tipo. Então, qualquer sociedade só funciona assim, por uma quantidade grande de empresas. E cada capitalista individual, buscando o máximo de lucro, também vai produzir o seguinte: cada empresa produz uma quantidade de mais-valia, que pode ser igual à quantidade que ela vai receber, pode ser maior ou pode ser menor. E cada empresa tem, então, uma taxa de lucro, em termos de valor, diferente das outras. O Marx vai mostrar o seguinte, que a taxa de lucro nas unidades produtivas mais desenvolvidas, ou seja, que utiliza mais progresso técnico, com maior composição orgânica do capital, essa taxa de lucro é menor do que nas empresas
menos desenvolvidas tecnologicamente. E aí o que acontece? É que, na busca do lucro máximo que cada empresário realiza, tende a se formar, pelo menos abstratamente, como uma referência, uma taxa média de lucro. E aí tem uma tendência à equalização, ou seja, quem está recebendo acima dessa taxa, através de uma série de mecanismos, mas tem a pressão para queda. Quem recebe abaixo tende a subir. Então, aí eu vou ter disputas em que a mais-valia produzida nos setores menos avançados é transferida para os setores mais avançados. E aí, veja, está funcionando invertido, né? Então, a gente imagina que os capitais mais desenvolvidos produzam um excedente maior. Mas não é ao contrário. Quanto mais se desenvolve o capital, menos trabalho ele utiliza, portanto, produz um valor menor. Essa é uma tendência complicada, porque quanto mais os capitalistas aceleram o desenvolvimento, o progresso técnico, mais eu tenho a pressão, a queda na taxa de lucro. Mais eu tenho a expropriação dos capitais menos desenvolvidos para os capitais mais desenvolvidos. E aí vai chegar um momento de crises agudas do capital. Então, essas duas leis são importantes, né, para a gente entender e tratar do movimento do capital. Agora, dentro desse movimento, tem o seguinte, é que o capital tem uma tendência inerente dele, da natureza do capital, se expandir. E aí ele vai ocupando todos os espaços, transformando toda aquela produção que não é capitalista em capitalista. Aquilo que eu falei, trabalhadores individuais, autônomos, vão se tornar trabalhadores assalariados. Então, nesse processo, eu tenho uma transformação de pequenos proprietários rurais, pequenos comerciantes, artesãos, todos eles vão deixando de ser produtores individuais para ser assalariados. Esse é um processo que vai fazendo o quê? Junto com isso, um processo de concentração do capital, ou seja, unidades de capital que são mais produtivas, mais desenvolvidas, que se apropriam de mais-valia, vão acumulando cada vez mais capital, se tornando grandes corporações, grandes empresas. E também, num outro processo, unidades de capital mais avançadas, mais poderosas vão também, principalmente em momentos de crise, comprando as menores, que o Marx chama da centralização de capitais. Então, eu tenho a tendência natural, inerente ao capital de expansão. Uma expansão com concentração de capital e centralização. Isso faz com que, ao longo também desse processo, nós vamos tendo uma redução relativa também do número de capitalistas, que vão se tornando também mais fortes, mais poderosos, e a grande massa da população se torna trabalhadores assalariados. Aí pode ser assalariado essas camadas mais baixas, mas mesmo os assalariados de renda alta, que a gente tem hoje, a gente chama de classe média alta, são assalariados. Estão a serviço do capital. Mas, claro, no conjunto das relações, estão sempre defendendo os interesses do capital contra os trabalhadores, mesmo sendo trabalhadores assalariados. E aí, só um parêntese também, né? No processo recente,
Os capitalistas também tendem a organizar esquemas para cooptar os trabalhadores. Então, por exemplo, grandes empresas podem pegar o seguinte: pegar uma porcentagem do lucro, ao invés de distribuir como dividendo para os sócios, acionistas, eles distribuem para os trabalhadores. Então, os trabalhadores são pressionados a serem mais produtivos, para produzirem mais lucro, para que, além dos salários, eles recebam um adicional. Tem empresas também que dão para os trabalhadores uma parte das ações. E aí nós temos assim um sistema, né, de que os trabalhadores também se tornam, vamos dizer, participantes do capital. Né? Por isso, os capitalistas já não chamam seus trabalhadores assalariados de empregados, né? São os colaboradores. Agora, a China tem casos interessantes. Por exemplo, a Huawei, todo mundo já ouviu falar, né? Alguns devem ter o celular dela, que sofreu sanções americanas, que o proprietário da empresa é um bilionário. Vocês sabem qual é a porcentagem de ações que ele tem da Huawei? 3%. 97% das ações é dos trabalhadores. Então, tem um sindicato dos trabalhadores, que é o proprietário das ações, e recebe os dividendos e distribui para os trabalhadores também. Então, é um sistema dele, que avançou mais além do que nós temos aqui no capitalismo. Né? Bom, então, nós temos isso, né? Uma lei geral da acumulação, que vai destruindo todas as relações não capitalistas, transformando em relações capitalistas, concentrando e centralizando capitais, aumentando, vamos dizer, as formas fetichizadas de mercadorias e de relações sociais, e fazendo com que, no geral, tenha cada vez menos capitalistas mais ricos, mais poderosos, e mais trabalhadores relativamente mais pobres. Aí as estatísticas hoje sobre a concentração da riqueza e da renda no mundo demonstram isso. Nós temos aí, no caso do Brasil, acho que tem uns 200 bilionários que é proprietário de 30% da riqueza nacional. No mundo aí tem alguns milhares que é dono de 30% a 40% da riqueza mundial. Essa lei geral da acumulação que o Marx formulou, e que se procuramos as informações, os dados estão presentes aí. Tá? Bom, então, esse capital, o Marx vai dizer, ó, esse capital só existe em movimento. Tá? Então, o ciclo DM, D', que depois o Marx divide em DM, M constituído por meio de produção, força de trabalho, que sai da esfera da circulação para a esfera da produção, onde os trabalhadores são utilizados para transformar os meios de produção em uma mercadoria nova. Essa mercadoria nova vai ser colocada no mercado, vendida por um excedente. E cada unidade de capital tem que fazer isso continuamente. Porque se não fizer isso continuamente, separa o capital e ele desaparece. Tá? Então, eu tenho assim, o que o Marx chama de capital industrial, ou seja, o conjunto dessas empresas que está funcionando num movimento contínuo. E aí ele separa também os níveis, vamos dizer, o nível geral, o capital em geral, e capitais particulares.
a gente poderia também separar assim, um nível abstrato e um nível mais concreto. Então, vamos dar um exemplo. Todo mundo sabe que em cada cidade, no país, a gente tem inúmeras empresas. Cada empresa dessa é uma unidade particular do capital. Essa empresa, para funcionar, ela vai depender de uma série de outras. Então, por exemplo, vamos pegar assim, um supermercado local. Esse supermercado vai vender mercadorias produzidas por uma quantidade muito grande de empresas e produtores rurais, produtores independentes, que reúnem todos em um local para vender para os consumidores. Mas também vocês podem imaginar uma construtora, vai construir uma casa, precisa de uma série de meios de produção, ou seja, matérias-primas, outros materiais para fazer a construção. Tijolos, cimento, ferro, madeira, plástico, peças de cerâmica, etc. Então, cada unidade de capital não existe de forma isolada, independente. Cada unidade de capital só existe e só pode funcionar recebendo, a gente chama de insumos, de uma variedade, às vezes uma infinidade de outras empresas. E depois vai fornecer a sua produção para outras empresas, para o consumidor final. Então, o ciclo DMD', ou DM, meios de produção, força de trabalho, processo produtivo, mercadoria nova, mais dinheiro, tem que funcionar continuamente com uma infinidade de capitais particulares que estão funcionando de forma entrelaçada. Então, essa dinâmica que a gente tem que imaginar o capitalismo hoje. Então, as empresas só funcionam assim. Dentro desse processo, nós temos empresas gigantescas, grandes, médias, pequenas e minúsculas, né? Todas dependendo uma das outras. E aí, nesse movimento também, o capital vai ter, sim, momentos no ciclo. Momentos em que se formam ciclos particulares. Tá? Ou são formas, que o Marx diz, são formas particulares de existência do capital. E aí ele separa em três formas: o capital monetário, o capital produtivo e o capital mercadoria. Então, o DM é o capital monetário que vai ser convertido em capital mercadoria. Esse capital mercadoria, quando vai para a produção, ele assume uma forma produtiva. Que o resultado dessa forma mercadoria, novamente, é a forma mercadoria. Ou seja, mas uma mercadoria diferente daquela que entrou no processo. Que se converte na forma dinheiro. Tá vendo? O capital, para se movimentar, ele precisa mudar de forma. Da forma dinheiro, para a forma mercadoria, para a forma produtiva, para a forma de uma nova mercadoria, para a forma dinheiro novamente. Isso infinitamente. Isso acontece tanto para cada unidade particular de capital, como capital em geral. Então, você sabe, se você tivesse uma venda próxima de casa, uma padaria, sabe que o padeiro, ou o dono da venda, tem que comprar todos os dias mercadorias para vender. No caso do padeiro, tem que comprar farinha de trigo, açúcar, outro tipo de farinha, leite, uma série de produtos para fazer o pão e vender. Tem que fazer isso todos os dias. Não pode parar, senão
para o capital. Por isso, vamos dizer, interrupções como foi a Covid, deu assim, um baque enorme na produção do mundo todo. Ou durante as greves, não greve de professor, como está acontecendo agora nas federais, né? Mas greve de trabalhador dos capitais particulares aí para a produção. Aí, rapidamente, né, os capitalistas vão fazer um acordo. Aí, nesse acordo, vai ganhar quem tiver mais força, mas isso se resolve rapidamente. Professor não passa meses, meses, né, porque produz um trabalho que a sociedade não interessa para a sociedade. Ou seja, a rigor para o capital, a formação intelectual dos estudantes não importa. E cada vez mais, o capital não precisa de trabalhador que pense. Esse é um problema para o capital. E mais, né? Essa semana eu vi que a China fez o seguinte: criou uma mulher por inteligência artificial, treinou, demitiu o presidente da empresa e botou essa inteligência artificial no lugar de presidente da empresa. Eu vi essa semana uma empresa grande da China. Os diretores da empresa têm que obedecer à inteligência artificial. Então, a gente não sabe o que acontece no futuro, né? Mas nesse parênteses é importante, porque a educação formal também não quer dizer um avanço realmente intelectual, né? Que cada vez mais está aparecendo gente com mais educação, diplomas, mais ignorante. Né? Mas é um parênteses que é importante a gente não perder de vista. Mas voltando, então. O capital existe em movimento. Se não se movimentar, ele morre. Por isso, as greves, os tipos de interrupção do movimento capital são formas que os trabalhadores têm para reivindicar direitos, novas condições de trabalho, garantias, etc. Agora, para ocorrer esse movimento, a forma dinheiro que nós fizemos na última aula é fundamental. Então, a mudança, o movimento capital mudando de forma, assume a cada momento uma forma diferente. Então, vamos pegar, eu tenho uma empresa que diariamente recebe meio de produção, tem suas máquinas, equipamentos, contrata trabalhadores, produz e vende. Então, tem uma empresa já instalada, já com meio de produção, contrata força de trabalho, coloca para produzir. Muda, então, capital da forma mercadoria para a forma produtiva. Produz, tem que vender, aí recebe dinheiro. Vocês sabem que todas as empresas, a todo momento, estão vendendo e estão recebendo dinheiro. Provavelmente nem todos vocês fazem isso todos os dias, mas a maioria das pessoas, todos os dias, tem que comprar alguma coisa, gastar algum dinheiro. Cada vez que vocês fazem isso, vocês estão completando um ciclo. E esse dinheiro vai ser acumulado pela empresa. Então, o ciclo do capital de dinheiro é esse. Usa para comprar meios de produção, força de trabalho, que vai para a produção, que se converte em nova mercadoria e depois se converte em dinheiro. A forma inicial. Agora, nesses movimentos, nós vamos ter o seguinte também. Tá? É que uma empresa, certas empresas precisam, por exemplo, acumular mais o seu capital numa forma, vamos dizer, de meios de produção. Aí, vamos dizer,
a região aí do Paraná, onde o Osmar está trabalhando, é grande produtora de milho, soja, né? Agora são produtos sazonais. Terminada a safra da soja, a nova safra vai levar, eu não sei quanto tempo, 6 meses, 8 meses para sair. Durante esse tempo, as indústrias que processam soja têm que ter o estoque de soja. Aí tem que acumular o seu capital nessa forma. Tem empresas que produzem mercadorias que têm que ter estoque para vender. Então, veja, os supermercados têm que acumular estoques de mercadorias. E o estoque do supermercado tem que ser renovado diariamente. Porque diariamente eles estão vendendo. Então, eles vão acumular, às vezes o estoque pode aumentar ou pode diminuir, depende das vendas. Então, você pode acumular capital na forma estoques de mercadorias prontas, de meios de produção, ou de dinheiro. Isso vai depender, então, da gestão de cada unidade de capital, mas também das condições em que as leis gerais de movimento capital estão conduzindo o processo. Então, num determinado momento das contradições de capital-trabalho, os trabalhadores entram em greve. Parte da produtiva você não forma estoques para atender. Mas, nesse movimento, as diferentes formas são necessárias. Algumas mais, outras menos, dependendo do tipo de produto, do setor. Mas a forma mais geral e mais fácil de acumular é a forma dinheiro. E essa é a forma que todas as unidades de capital recebem dinheiro todos os dias. É o dinheiro nessa forma que nós estudamos. Né? Já praticamente não tem mais material. Assim, que a gente é só o registro em computadores. E todo esse dinheiro, você deve se lembrar, é crédito. Ou seja, todo o dinheiro que vocês dispõem é crédito que vocês têm. Vocês emprestaram dinheiro para alguém. Alguém então, de que ela aí, as empresas, em termos de um país como o Brasil, acumula todos os dias, é muito grande. Todo esse dinheiro vai ser acumulado em bancos e instituições financeiras. Aí um outro parênteses aí, o desenvolvimento da financiarização. O dinheiro, nós já vimos, enquanto o dinheiro ele não aumenta. Vocês podem guardar, vamos ver, 1.000 notas de R$ 100 e, enquanto estiver guardado, essas 1.000 notas de R$ 100 permanecem 1.000 notas de R$ 100, R$ 100.000, não altera. Então, se vocês pegarem 1.000 notas de R$ 100, comprarem mercadorias, realizarem uma produção de mais-valia, venderem, vocês podem ter, no final do ciclo, vamos dizer, 50% a mais. Mas aí tem uma outra coisa que são os juros. A gente vai tentar detalhar um pouco mais. Mas todo o dinheiro que os bancos acumulam todos os dias, eles aplicam em títulos do Tesouro para receber juros durante a noite. Então, não sei se vocês sabem, o Banco Central do Brasil tem um setor lá que opera no mercado chamado mercado aberto,
que compra e vende títulos do governo para render juros durante a noite, uma operação chamada overnight. Bom, o volume de negócios diário nessa operação deu 2 trilhões de reais. Então, quando vocês falam, bom, mas aí essas operações, sem contar as operações de câmbio e outras que são outros trilhões de reais. E mais, o Banco Central decide juros sobre esses títulos. Caiu a Tô aqui, tô ligação, aqui. Tá dando uma travadinha aí. mas está funcionando. Pedir para vocês Tá, mas desliguem as câmeras, pessoal. Deixe só o professor, que de repente melhora. está voltando, né? Só para vocês entenderem de capital, formando uma empresa que funciona diariamente, comprando meios de produção, força de trabalho, produzindo e vendendo. Elas funcionam de forma entrelaçada. E tem uma outra coisa, atualmente se formam redes onde tem uma empresa que controla uma série de outros. Então, quem toma cerveja, a Ambev controla as maiores cervejarias do Brasil. E é associada à Embev, que é internacional, que controla outro tanto no resto do mundo. Além disso, essas corporações podem ser também controladas por fundos financeiros. É um avanço muito grande, não vai dar para explicar, mas passadas e no seu comando funcionando em forma de rede. É. Então, o processo faz com que cada vez mais um país, as unidades produtivas de um país se tornem mais dependentes de outros países. Está travando, Rosângela? Esse movimento está mudando de forma. A forma pode cartéis, trusts, mas hoje se chama tem vários nomes, né? Cartéis, trusts, do século passado, até o final do século, tem estudos que mostram que tem umas 600 corporações no mundo e comanda cerca de 60% da produção mundial. Bom, Amanda, infelizmente, está travando, mas tem uma parte que não está tendo problema, né? Então, o oligopólio é uma forma de organização do mercado onde eu tenho
um número pequeno de empresas que comanda todo o setor. Por exemplo, o sistema bancário brasileiro é um oligopólio, onde tem 5 grandes bancos, que comanda cerca de 80% dos empréstimos e dos ativos. Tá? Isso é um oligopólio. Agora, eu tenho, assim, por exemplo, um banco como o Bradesco, ele tem ações de muitas empresas. E, através dessas ações, ele pode exercer uma influência nessas empresas. Então, são formas diferentes. Tá? A educação superior privada é um oligopólio também, porque tem poucas empresas que comandam, vamos dizer, o ensino superior em quase todo o país. Né? Agora, só voltando. A partir da década de 60 do século passado, ou seja, 60 anos atrás, o sistema mundial começou a juntar muito dinheiro, ou seja, começou a faltar atividades produtivas que permitissem obter pelo menos a taxa média de lucro. E aí, ao invés do dinheiro desse D', voltar para a produção, expandir, ele foi sendo acumulado em bancos e instituições financeiras internacionais. Começa em alguns países, dos principais países do mundo, e vai acumulando o capital na forma dinheiro. Essa forma dinheiro se converte no que o Marx chama da forma do capital portador de juros, ou seja, o capital das empresas se acumula como dinheiro e vai ser emprestado a juros. Aí você tem o empréstimo, onde a empresa que empresta se torna credora. Quem toma emprestado fica sendo devedor. E o devedor vai ter que pagar juros. O Marx faz todo um estudo longo, detalhado sobre isso. Infelizmente, a gente não tem como explicar isso agora. Mas o Marx diz, olha, o ponto de partida é o seguinte, eu tenho R$ 1 milhão, empresto para vocês fazerem uma empresa que vai produzir lucro. Aí vocês vão dividir o lucro comigo. Esse lucro que vocês dividem comigo é a mais-valia que vocês se apropriaram, ou seja, o lucro, que vai ser dividido entre lucro e juros. Depois ele vai mostrar outras passagens até chegar a condições mais concretas, mas vamos aceitar isso no momento. Né? Então, o capital monetário se acumula e se torna capital a juros. Em termos internacionais, é centralizado no mercado interbancário de Londres. E esse capital a juros vai ser emprestado por países como o Brasil, o resto da América Latina, Argentina, México, Peru, Bolívia, parte dos países europeus, parte da África. Então, os países se tornam devedores. Só que, inicialmente, não são os países, são os capitalistas de cada país que pegam o dinheiro emprestado nos bancos internacionais. E a dívida vai crescendo. Quando chega em 79, nós temos uma mudança nas relações políticas de poder, principalmente Estados Unidos e na Inglaterra. O sistema mundial está em crise, Estados Unidos em crise, e aí o governo lá escolhe um presidente do Banco Central lá dos Estados Unidos que muda a sua política, aumentando a taxa de juros interna de lá, para atrair capitais do resto do mundo. Só que quando ele aumenta essa taxa de juros lá, quem estava com dívida passa a ser obrigado a pagar mais juros. Então, a taxa de juros estava, vamos dizer, em torno de 4% a 5% ao ano, chega a quase 30%. Então, nós vamos ter uma crise na década de 80,
Tem países que têm consequências até hoje, como a Argentina. O Brasil conseguiu resolver isso em 94. Bom, então nós temos, a partir daí, então, um processo que a gente chama de o avanço da financiarização. Junto com isso, se criam fundos de investimento, ou seja, capitalistas que estão com bilhões de dólares nos Estados Unidos, não tem o que fazer, contratam especialistas para aplicar seu dinheiro a juros, ou comprando títulos de dívida, ou comprando ações, comprando títulos de dívida pública, emprestando de outras formas, comprando empresas. Então, vão formando grandes fundos chamados de investimento, tá? São fundos que recebem o dinheiro dos capitalistas para aplicar esse dinheiro. Agora, à medida também que avançou o processo capitalista nas últimas décadas do século passado, início desse século, o volume de negócios vai crescendo e exige mais uma coisa, é que os negócios passam a ter seguro. Então, todo mundo sabe que vai ter que pagar um seguro aí de acidentes contra terceiros, que a gente pagava e agora voltou. Tá? Todos que têm automóvel são recomendados a ter um seguro do automóvel. As empresas todas vão fazer seguro dos seus imóveis, dos seus estoques, das suas operações. Então, as operações de seguro vão crescendo cada vez mais, principalmente no comércio internacional. O transporte de mercadorias são seguradas, ou seja, se paga uma taxa sobre o valor das mercadorias para que, em caso de acidente, de algum sinistro, que a carga é perdida, a seguradora paga para o proprietário da carga o custo ou pelo menos a parte que foi segurada do valor, reduzindo as perdas. E as seguradoras passam também a acumular muito dinheiro. Principalmente nos Estados Unidos e na Europa, com o sistema mais privatizado de previdência, vão se formando fundos de pensão também. Tá? Como assim, não sei, você sabe, o Banco do Brasil tem um fundo de pensão do banco para os funcionários do banco. As grandes empresas brasileiras, principalmente as estatais, tinham seus fundos de pensão. Isso significa, todo mês, os trabalhadores contribuem com uma porcentagem do seu salário e a empresa com uma porcentagem equivalente. E esse fundo vai juntando dinheiro para pagar a aposentadoria depois de 35, 40 anos de trabalho do funcionário. Durante esse tempo, eu tenho uma quantidade de dinheiro que tem que ser convertido em capital. Capital na forma portadora de juros. Então, a partir daí, tu já noção de que o fato de se ter dinheiro, ou seja, passa a fazer parte do dinheiro, da natureza do dinheiro, produzir juros. Aí, para vocês terem uma ideia, até, vamos dizer, uns 10, 15 anos atrás, todo mundo tinha uma conta corrente, depósito à vista. Depósito à vista não rende juros. Agora, os bancos fazem o seguinte, eles pegam uma parte, alguns pegam assim, todo o saldo da conta corrente, diariamente transforma numa aplicação financeira e paga juros. Então, veja, aquele dinheiro que eu falei para vocês, que os bancos juntam das empresas, também pega das famílias, das pessoas que têm depósito à vista e converte em capital portador de juros. Então, cada vez mais a gente não tem mais dinheiro na nossa conta, a gente tem uma aplicação financeira. Bom, então, esse capital portador de juros também, quando ele vai ser aplicado, ele vai se converter em outro tipo de capital, que o Marx chama de
formas fictícias do capital, a juros. Tá? Então, tem no ciclo do capital a forma monetária. A forma monetária que se acumula, se autonomiza e se torna portadora de juros. Esse capital portador de juros vai ser aplicado em ações, títulos de dívida, e essas formas são formas que o Marx chama de fictícias. Hoje não dá para detalhar, né? Mas aí eu recomendo para vocês, ó, deixa eu fazer propaganda. Tem um livrinho aqui, ó, Capitalismo em Crise, tá? Publicado pela Expressão Popular. Então, esse livro tem uma explicação. Aí tem mais um aqui do nosso grupo aqui da UFS, chama aqui, ó, Introdução Crítica da Financiarização, também da Expressão Popular. São livrinhos que a gente escreveu para introduzir essas questões, principalmente para o pessoal da militância e dos movimentos sociais. Bom, já são quase 10h40, não vai dar para detalhar essas formas, né? Eu espero que tenha ficado claro o que eu quis dizer. Eu vou deixar esses 20 minutos que a gente tem aí, 20, 25 minutos, para tentar esclarecer questões, responder a perguntas. Então, eu termino minha exposição. Bom, pessoal, então, o professor Paulo deixou um tempinho aqui para a gente fazer uma breve discussão. Quero já agradecer a excelente exposição de hoje e a missão bastante difícil que a gente deu para o professor Paulo, né? Na verdade, passou aí de forma bastante rápida sobre os 3 livros do Capital e avançou ainda em questões contemporâneas. Então, um desafio muito grande para o professor Paulo. Então, pessoal, fica aberto então para vocês fazerem questões diretamente, professor Paulo. Enquanto estão pensando aí, eu vou colocar aqui no chat meu e-mail. Quem tiver questões, dúvidas, coisas para esclarecer, pode escrever também. Então, eu passei meu e-mail, pode me passar, usar ele para alguma consulta que queiram fazer, dúvidas. Vamos lá, pessoal. Entenderam tudo? Entenderam pouco. Eu espero que tenha sido um pouco mais claro, né? O tema é complicado. Queria fazer uma pergunta, professor Paulo, que normalmente é bastante polêmica, né, no campo da educação, sobre o trabalho do professor, né? Se o trabalho do professor da empresa privada, de uma escola privada, valoriza o valor ou serve para reproduzir o capital. Há algumas interpretações, né, que dizem que sim, baseado no Marx. Há outras interpretações que dizem que o trabalho do professor de uma empresa privada, de uma escola privada, não valoriza o valor, né, ou que não aumenta o capital. Como é que o senhor entende, né, essa discussão? Essa é uma discussão entre o que se classifica como trabalho produtivo e o que se classifica como trabalho improdutivo, né? Então, Marx faz essa discussão. Ele vai dizer o seguinte: o capital, para funcionar, ele precisa também de uma série de atividades que não produzem mais valia. Por exemplo, comércio. Você compra a mercadoria e vende a mercadoria. Nesse processo, você simplesmente
vai intermediar a transação. E aí o comerciante não produz mais valia, mas ele se apropria de uma parte. Mas aí o pessoal acha assim, no comércio eu tenho, por exemplo, o supermercado. O supermercado, a atividade é comércio. Mas lá o supermercado vai fazer o seguinte, vai receber certos produtos, vai ter que particionar o produto, reembalar, etc. Aí está completando o processo do produtor. Tá? Então, você vai achar coisas que produzem mais valia dentro do comércio. Tá? As atividades de prestação de serviços, normalmente também não devem produzir mais valia. Tá? Então, um profissional liberal individual, ele trabalha para ele mesmo, presta serviço, então ele vai participar, seja de salário, seja de lucros, ele vai receber pela prestação de serviço. O professor, aí tem a polêmica, né? Porque você tem professor de escola pública, que é verdadeiro. Aí você não tem mais-valia, porque o professor recebe uma parte da mais-valia que o Estado cobrou da produção. Agora, se você é professor de uma empresa privada, você está produzindo lucro, e aí, no caso da empresa privada, as escolas particulares estão produzindo mais-valia. Então, e aí a polêmica também, né? Porque você diz, bom, o trabalho do professor, qual é a mercadoria que o professor vende? O professor não vende a mercadoria, ele executa um trabalho que é transferir conhecimento para os jovens, adolescentes, para crianças, etc. E recebe por isso. Só que a, a, o pagamento de quem recebe a prestação de serviço vai para o capitalista, que paga o salário. Então, eu considero que, para mim, eu tenho esse ponto de vista. Né? As atividades privadas a serviço do capital, seja educação, seja artes em geral, tudo isso é mercantilizado. Então, todas essas atividades você produz mais-valia. Agora, enquanto você tem uma série de atividades que permanecem na esfera pública, em que o Estado recolhe uma parte da mais-valia e transfere para os seus funcionários, e aí isso não tem mais-valia, tem produção de mais-valia. Maravilha, obrigado, professor. Alguém mais aí se habilita a fazer questões? Marcos Renan. Bom dia, professor. Bom dia, Osmar. Obrigado pela exposição do professor também. Professor, eu queria que o senhor detalhasse um pouquinho mais, explicasse um pouquinho mais essa dimensão que o senhor falou, que o capital, né, quanto mais ele introduz progresso técnico e tecnologia, menos ele precisa de trabalhador qualificado, né? Ou então existe uma massa de trabalhadores altamente qualificados e uma massa de trabalhadores para o trabalho simples, né? Então, eu só queria entender um pouquinho mais essa relação que o senhor comentou aí na sua apresentação. Marcos, veja, a gente observa isso e as últimas décadas fica muito claro, né? Cada vez mais. Né? Uma série de profissões na área de mecânica, por exemplo, torneiro mecânico não existe mais. Tá? A montagem de automóveis toda feita por robôs. Boa parte das empresas são comandadas por robôs, e agora, cada vez mais, com o uso de inteligência artificial, e o trabalhador fica simplesmente
para atender no ciclo da produção ao fornecimento dos produtos, colocar à disposição da máquina e depois fazer a embalagem e transporte. Então, para isso, praticamente, você não precisa mais de trabalhador com aquela qualificação que você tinha antes. E isso faz também com que o trabalho tenha se tornado muito produtivo. Cada vez você precisa de menos trabalho para produzir mais riqueza. O problema é que essa quantidade maior de riqueza está sendo apropriada cada vez mais por um grupo muito pequeno. E, para ocorrer isso também, ao invés do aumento da produtividade, ser transferido, por exemplo, para reduzir a jornada de trabalho, melhorar as condições de vida dos trabalhadores, dar mais tempo para o lazer, para a educação, para aproveitamento das coisas boas da vida, como dizia o Smith. Né? Não, o trabalhador que tem o seu emprego ou uma atividade como prestador de serviço, ele é cada vez mais massacrado, aumentando o jornal de trabalho. Então, onde é cada vez mais nas fábricas, os trabalhadores especializados que tinham a série de tarefas, todos foram demitidos porque são tarefas que você não precisa mais. Foram substituídas por máquinas, hoje robôs. Então, a situação que a gente tem é que o mundo capitalista hoje, se você pegar o último meio século, a taxa média de crescimento, vou pegar assim, eu tinha feito umas continhas outro dia. Nos Estados Unidos, a taxa média de crescimento anual foi de 2,5%. Tá? Enquanto que, deixa eu ver se eu recupero o número aqui. Olha aqui. De 81 a 2010, os Estados Unidos cresceu em média 2,85. De 2011 a 2022, 2,08. A União Europeia, no mesmo período, cresceu 2,01 de 80 a 2010 e 1,46 de 2011 a 2022. Então, veja, se você pegar assim, as principais economias do mundo, a gente está no estado de estagnação desde a década de 80. Tem um crescimento médio de 2% da União Europeia. Nesse período, mal cobre assim, o próprio crescimento da população. A economia parou de crescer, está estagnada há 40 anos na Europa. E aí todo o progresso técnico, todo esse avanço está sendo acumulado em formas financeiras, formas fictícias, e os trabalhadores têm que encontrar algum meio de sobrevivência. Não sei se fica claro, Marcos, mas é uma situação em que, se os frutos da ciência, do progresso técnico, fossem distribuídos de forma mais igualitária, a maioria da população estaria muito melhor do que está hoje. Só que você tem uma minoria das camadas da elite, classe média alta, da burguesia, teria que baixar o nível. Aliás, há décadas também vai se criando cada vez mais consumo supérfluo, que só destrói a natureza, os recursos naturais, e não serve para nada, assim, para o bem-estar da população. Então, a gente tem todo o resultado do progresso técnico e industrial do capitalismo se manifestando aí
nas crises climáticas, né? A enchente aqui no Espírito Santo, no Rio Grande do Sul, no Nordeste, mas teve na Índia. Na Índia tem gente morrendo de calor. Eu vi ontem no noticiário. Então, o capitalismo produzir uma riqueza, condições de produção de riqueza, que dá para alimentar todo mundo em condições médias boas, sem esse grau todo de destruição. Só que tem que acabar com esse fetiche do consumo. Eu acho que eu falei para vocês na outra aula no livro do Paul Baran, Economia Política do Desenvolvimento. Eu recomendo que procurem ler o capítulo, acho que é capítulo 1, sobre o excedente econômico. É um livro da década de 50 do século passado. Ele vai dizer, ó, tem esse monte de atividades aqui que são supérfluas para a vida das pessoas. Você acaba, mas elas são necessárias para o capital. Se você acabar com o capital, essas atividades não precisam ser executadas e você vai ter muito mais tempo para produzir o necessário e ter muito mais tempo para lazer, para descanso, para o desenvolvimento próprio, intelectual, etc. Ok, Jaqueline, obrigado. Então, espero que tenha ficado claro, Marcos. O capitalismo está numa situação assim. Tá? Aí tem mais, né? Está numa situação de caos também. Né? Então, ao invés de progresso, a gente está com o caos generalizado, com as guerras. Acabar com o fetiche do consumo é difícil, viu? É difícil. O livro Economia Política do Desenvolvimento, Paul Baran. Você encontra aí no Sebos, deve ter forma digital. Alguém deve ter digitalizado. Tá? Bom, pessoal, acho que não tem mais nenhuma pergunta. Eu quero agradecer imensamente a contribuição do professor Paulo, dizer que o nosso próximo encontro, daqui 15 dias, a gente vai começar a tratar de questões mais específicas. Nós fizemos aí encontros introdutórios, tanto da filosofia e do pensamento do Marx, depois com o professor Paulo, a questão de uma introdução bastante geral à crítica da economia política de Marx, e agora a gente vai desenrolar os nossos encontros, abordando questões mais específicas e tentando fazer, né, aquela relação com a questão da educação. Então, professor Paulo, em nome aqui do grupo, eu agradeço esses dois encontros que você se dispôs a contribuir com o nosso grupo. Já no ano passado, você também foi bastante solícito com a gente e está no nosso radar aqui uma programação mais específica para tratar da questão da crítica da economia política com mais tempo. Né? Então, desde já, eu já antecipo, né, que farei o convite para que você possa também, né, participar desse outro momento que a gente pretende aprofundar um pouco mais, né, com o pessoal essa questão da crítica da economia política em Marx. Então, passo a palavra para você fazer suas considerações finais. Agradeço a presença de todos no nosso encontro de hoje. Eu queria também agradecer a presença, né, um grupo bom, grande. Eu espero ter contribuído, tirando dúvidas, ou talvez colocando mais dúvidas, que talvez seja mais importante, mais dúvidas, mais questões para vocês pensarem e buscarem as soluções. Né? E
também me colocar à disposição para os próximos eventos aí, cursos, e o que eu puder ajudar com vocês, me disponho a colaborar sempre. Tá? Maravilha. O professor Paulo também deixou o e-mail dele aí no chat, pessoal. Então, isso mostra a disposição de estar contribuindo com vocês, tá certo? Então, pessoal, um bom fim de semana, um abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Abraço, professor Paulo, até mais. Tá.